Olá, eu sou a professora Alessandra Fernandes e estou aqui para desenvolver mais um desafio da gestada educacional com vocês. A matéria Fundamentos da Educação, com base na Banca IAN, que vai realizar os concursos de Nilópolis e Mangaratiba. Vamos à questão. Banca IAN 2021. A Lei número 9394/96, LDB, no título da Organização da Educação Nacional, rege que são incumbências da União, exceto. A própria questão ela já traz para a gente que o título rege sobre a organização da educação nacional. A organização da educação nacional, se eu separo a incumbência da União, isso significa que existem outras incumbências de outras federações, de outros entes federados. E quais seriam esses outros entes federados? Estado e município. A grande questão aqui é a gente pensar de uma maneira mais ampla sobre quais são essas incumbências, quais são essas atribuições da União, e não confundir incumbência com organização de sistema de ensino. É essa a dica e a orientação que eu quero deixar para vocês hoje, certo? E aí, antes de resolver a questão, eu vou passar para a explicação. A nossa organização do nosso sistema de ensino, a partir da Lei de Diretrizes e Bases, ela vai estabelecer essa correlação, né, de regime de colaboração entre os entes federados. Quais são eles? União, Estado e município. A União, obviamente, faz parte do topo dessa organização desse sistema, porque a ela cabe muito mais do que manter e organizar questões relativas ao seu sistema de ensino, no sentido de orientar, de estabelecer diretrizes, de acompanhar a avaliação, de compreender dados estatísticos relativos à qualidade de ensino. Então, por mais que a gente tenha um sistema de ensino que imprime um regime de colaboração, ao qual a gente sabe que existe uma descentralização nessas atribuições e nessas incumbências, a União ela tende a ter, de fato, uma relação muito mais complexa dentro e mais completa até dentro das suas atribuições e das suas incumbências. E aí eu destaco para vocês que ela teria uma tríade de funções. O que significa essa tríade de funções? Ela tem uma função normativa, ela tem uma função redistributiva e ela tem uma função supletiva. Normativa porque a ela cabe estabelecer, junto com seus órgãos, Conselho Nacional de Educação e Ministério da Educação, mais o Conselho, nesse sentido, que é um órgão deliberativo, e o Ministério da Educação executaria ou complementaria essas normas, né? Eles teriam essa função de normatizar, trazer orientações sobre a educação do nosso país como um todo. Redistributiva, porque ela trabalha, obviamente, com a distribuição de verbas para atender limites constitucionais e hoje, principalmente com relação ao Fundeb, que seria a verba principal em torno do financiamento da educação básica, caberia à União essa redistribuição. E supletiva, porque ela tem a função de suplementar os entes federados que, porventura, não conseguem manter ou não conseguem desenvolver as suas incumbências de maneira satisfatória. Por quê? Porque ela teria essa obrigação em garantir essa qualidade da educação. Então, ela teria esse caráter suplementar. Nesse sentido, a gente precisa diferenciar incumbência de organização de sistema. Esqueçam essa abordagem tradicional ali, porque acabou ficando, né? Mas aí, a Lei de Diretrizes e Bases, ela traz o quê para a gente? No artigo 9º está aí as incumbências, que é exatamente o que a questão está pedindo. Primeira incumbência, elaborar o Plano Nacional de Educação. Segunda, manter e desenvolver as instituições de seu sistema de ensino. Por que eu marquei em vermelho? Porque a gente acaba, de uma maneira muito simplista, reduzindo a ação da União enquanto sistema a apenas manter as suas instituições. E não é essa a realidade.
quando a gente já começa no item 1, quando a gente vai para o 3, para o 4, que fala em estabelecer competências de diretrizes da educação básica, a gente já compreende que a situação é muito mais complexa do que aquela simples relação que sempre se estabeleceu, né, em determinadas aulas para vocês, no intuito de colocar que a União compete legislar, ou manter, ou credenciar o ensino superior, os estados, o ensino médio e o município, o ensino fundamental e a educação infantil. Não é bem assim que funciona. A gente precisa entender o que significa essa relação de colaboração, obviamente, e a gente já viu o que significa essa tríade, e a gente precisa entender que a União ela tem muito mais incumbências que lhe cabem do que apenas manter e desenvolver as instituições do seu sistema. Por isso que no slide anterior eu coloco, incumbência é diferente de organização de sistema de ensino. E aí, o item 4 fala de estabelecer competências e diretrizes para a educação básica, só por aí já joga por terra, né, qualquer tipo de equívoco em achar que ela só vai se concentrar com o nível superior, e a base curricular comum e outras tais, como informar o desenvolvimento da educação, obviamente através de análises quantitativas. O IDEB, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Um grande exemplo foi uma redundância, mas o IDEB é um grande exemplo disso. Credenciar órgãos dos seus sistemas de ensino, né? Quando a gente procura a tal autorização do MEC numa determinada instituição, é porque precisa desse credenciamento. E aí, a gente chega, de fato, vocês ignorem ali a base taylorista, porque a professora aqui, muito cansada, na hora de estabelecer ali, eu já salvei, já ressalvei, mas eu não sei por que não está saindo o tópico certo. Não tem nada a ver essa base taylorista ali. Foquem aqui apenas no artigo. Não sei por que abriu errado novamente, mas vamos seguir. Artigo 16, o Sistema Federal de Ensino compreende. Aí sim, nós estamos falando de sistema federal, que é o que compete à União, né? As instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Percebam que há uma distribuição dentro do que significa o sistema de ensino da União, que são as instituições federais, no caso do Rio de Janeiro, Pedro II, e FRJ, o FRJ, né, as próprias, todas as instituições federais, de um modo geral de educação, estão dentro desse sistema de ensino, obviamente, as instituições privadas que precisam estar credenciadas e atender às normas do MEC, assim como os órgãos federais. Um deles, o Conselho Nacional de Educação, que é quem vai emitir, né, emanar normas, diretrizes para que a gente possa orientar a nossa educação nacional. Então, percebam que há uma diferença. A União, ela não vai ter uma incumbência reduzida a atender apenas o seu sistema de ensino, ok? Justamente porque ela possui a tríade de funções: normativa, redistributiva e supletiva. E aí, vamos voltar à questão. Questão 4, né? Da banca IAN. A lei número 9394/96, no título da Organização da Educação Nacional, rege que são incumbências da União, exceto elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, sim, está lá no primeiro tópico do artigo 9º, como uma incumbência da União. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, sim, faz parte dessa incumbência, como eu dei o exemplo da própria questão do IDEB. Baixar normas gerais sobre o curso de graduação e pós-graduação. Tenho certeza que essa vocês não erraram, essa vocês tinham certeza absoluta que estava correta. O que não vai caber à União? Baixar normas complementares para o sistema de ensino dos estados. Não tem como, porque o estado possui o seu sistema próprio. Assim como a União tem o Conselho Nacional de Educação, o MEC e todas as instituições que fazem parte das instituições federais, né, do regime federal, o Estado tem o Conselho Estadual de Educação, a CIEDUC e as instituições do Estado que são regidas pelo seu sistema. Ok? Bom, espero ter contribuído
com essa dica importante e que vocês não tenham que resolver mais uma questão como essa apenas por eliminação. Existe diferença, sistema de ensino e incumbência. A União, sistema federal é uma coisa, e a União possui incumbências muito maiores em torno da educação nacional. Certo? Um forte abraço para todos e vamos à próxima dica. Qualquer hora eu volto e trago aqui para vocês mais um desafio, mais uma questão. Tchau, tchau. Fica aí o desafio da gestora educacional para vocês. Um beijo para todos.